Se alguém perguntasse quem era a família mais respeitada da congregação do nosso bairro, sem dúvida responderiam: a família do irmão músico. Sim, meu pai. Era assim que todos se referiam a ele, com respeito, com admiração, com aquele brilho no olhar de quem vê um exemplo a ser seguido. Ele não era apenas um músico da orquestra da Congregação Cristã no Brasil. Era um daqueles que todos os jovens queriam imitar. Sempre de terno, sempre com a Bíblia na mão, sempre com uma palavra mansa e um sorriso de paz. E eu era seu filho, o filho do irmão músico. Meu pai tocava violino e tocava com alma. Dava para ver seus olhos se fechando enquanto conduzia os hinos com paixão. Era bonito de ver. Eu, criança, olhava para ele como quem olha para um herói. Muitas vezes, o som do violino dele me fazia chorar. Me lembro de uma santa ceia em que ele tocou o hino 400, Santo Espírito, e parecia que os céus desciam sobre a igreja. Muitos irmãos se levantaram chorando. Outros diziam que nunca tinham sentido aquilo antes. Minha mãe era uma mulher de oração, discreta, firme, sempre de véu e com a Bíblia marcada por muitas lágrimas. Nunca falava mal de ninguém. Era uma esposa amorosa, uma serva verdadeira. Sempre dizia: o maior testemunho é o silêncio quando tudo dói. E nós, os filhos, crescemos cercados de doutrina, de disciplina, de culto doméstico. Não era exagero, era zelo. Oração antes de dormir, leitura da palavra antes de ir para a escola, jejum às sextas-feiras. Meus pais tinham uma missão: fazer de nós crentes sinceros, limpos diante de Deus. E durante muitos anos, eu achava que estava vivendo num pedaço do céu. As irmãs mais velhas nos paravam na porta da igreja e diziam: que exemplo essa família! Deus seja louvado pela vida de vocês. Os anciães pediam para o meu pai visitar os jovens, dar conselhos, ajudar em reuniões. Ele era visto como um pai espiritual. Recebia revelações, sonhos, e muitos diziam que logo, Deus o levantaria no ministério. Ele sempre recusava com humildade. Dizia que não se sentia digno, que preferia servir com seu instrumento. Mas, dentro de casa, algumas pequenas rachaduras começavam a aparecer. Coisas que na época eu não entendia. Às vezes, meu pai chegava muito tarde do trabalho. Dizia que estava em visita, que passou na casa de um irmão. Outras vezes, a gente o via digitando no celular escondido. Quando a gente chegava perto, ele mudava de tela. Uma vez, achei que ele estava chorando escondido no carro. Perguntei o que era. Ele sorriu e respondeu: é a presença de Deus, filho. Minha mãe nunca fazia perguntas. Eu notava nos olhos dela um peso, como se carregasse algo muito além do que dizia, mas ela mantinha a postura de serva, sempre firme, sempre orando, sempre jejuando. Se sofria, era em silêncio. Se chorava, era no travesseiro. Domingos eram sagrados. De manhã, ensaio da orquestra. À noite, culto. Às vezes, eu via minha mãe, sozinha no banco, e perguntava por que meu pai não estava ali. Foi chamado para uma visita. Ela dizia: está ajudando um irmão que caiu. E eu acreditava. Afinal, ele era um homem de Deus, meu pai, meu exemplo. Mas sabe quando o espírito começa a sussurrar no fundo da alma? Quando algo dentro de você grita que existe uma verdade escondida? Eu comecei a sentir isso aos poucos. Era como se Deus estivesse tentando me abrir os olhos. Mas eu, cego pela admiração, fechava-os ainda mais. É só impressão, eu dizia. Meu pai é homem de Deus. Eu queria tanto que isso fosse verdade. Havia um respeito automático por ele dentro da igreja. Até mesmo os cooperadores abaixavam a cabeça quando ele falava. Os jovens
buscavam conselho. Os obreiros pediam ajuda para organizar os bancos, para acompanhar visitas. Era o tipo de homem que ninguém duvidava. Afinal, era músico da orquestra, daqueles que tocam com reverência, que não conversam no culto, que sempre usam terno escuro e camisa branca. E eu queria ser como ele. Queria um dia estar ali, do lado deles, tocando. Cheguei a aprender violino também. Fiz aulas, me esforcei. Entrei no ensaio. E quando toquei ao lado dele pela primeira vez, achei que meu coração ia explodir. Ele me olhou e disse: "Deus está se agradando de você, meu filho." Aquilo ficou gravado no meu peito como um selo. Mas por trás daquela aparência de santidade, havia um abismo que ninguém via. Eu ainda não sabia. Ainda não entendia. Mas já havia sinais. Pequenos, mas reais. E um dia, o silêncio da minha mãe se tornaria grito. A verdade viria à tona de um jeito tão brutal que rasgaria meu coração. E aquele pai que eu admirava se tornaria, aos meus olhos, o homem que mais me decepcionou na vida. Mas naquele tempo, tudo parecia perfeito. E é exatamente por isso que doeu tanto. Porque quando a mentira se veste de verdade dentro da igreja, o choque é ainda maior. Eu não lembro o dia exato em que comecei a desconfiar, mas lembro da sensação. Sabe quando tudo parece no lugar, mas seu coração diz que algo está fora, como se uma corda invisível estivesse prestes a arrebentar. Era como um nó na garganta. Cada vez que eu via minha mãe, olhando para a janela da sala, com os olhos perdidos no nada, como se buscasse respostas que só o céu podia dar. Ela não reclamava, nunca reclamava, mas o silêncio dela falava. Às vezes, eu a encontrava de joelhos no quarto, segurando o véu molhado de lágrimas. De longe, ouvia murmúrios em oração. Não entendia tudo, mas algumas palavras escapavam. Senhor, me dá força. Não deixa os meninos verem. Guarda minha casa, Deus. E então, ela se levantava, enxugava o rosto, ajeitava o coque e voltava a fazer o jantar como se nada tivesse acontecido. Era como se ela fizesse força para carregar o peso sozinha, para não nos contaminar, para manter a imagem da família de fé intacta. Mas havia algo que ela não conseguia esconder: o olhar. Aquele olhar fundo, cansado, ferido. Comecei a perceber que meu pai ficava cada vez mais ausente. Ele dizia que estava com os irmãos, que tinha visitas, que precisava tocar em outros cultos. Mas havia noites em que ele nem voltava para casa. E quando voltava, vinha com um perfume estranho, diferente do que costumava usar. Chegava calado, entrava direto pro banho. Evitava o olhar da minha mãe. Uma noite, ouvi uma discussão abafada no quarto. Não era comum. Eles sempre foram discretos. Mas naquele dia, minha mãe levantou a voz. Você jura por Deus que está dizendo a verdade? Meu pai respondeu algo que não conseguia entender. Mas o silêncio depois foi tão pesado que parecia sufocar a casa inteira. No dia seguinte, ela estava sorrindo na porta da igreja, como sempre. Vestido sóbrio, véu rendado, Bíblia debaixo do braço. Ninguém suspeitaria que ela havia passado a noite em prantos. E foi então que comecei a notar outras coisas. Uma mensagem esquecida na tela do celular do meu pai. Era de madrugada. Eu havia acordado para beber água. E, ao passar pela sala, vi que o celular dele estava no sofá, vibrando. A tela acendeu e a notificação dizia: Amor, você vai passar aqui hoje. Amor. Congelado, eu olhei para a porta do quarto dele. Estava trancada. Peguei o celular, tremendo, e deslizei a tela. Havia dezenas de mensagens. Com esse nome salvo, apenas como R, mensagens. Antigas. Fotos. Áudios. Fiquei em choque. Era como se um balde de gelo
tivesse sido jogado sobre minha alma. Não consegui dormir naquela noite. Sentei no chão do banheiro e chorei. Chorei como uma criança. A dor era maior do que qualquer coisa que eu já havia sentido. Aquele homem, aquele pai que me ensinava os hinos, que lia a Bíblia comigo, que dizia ser servo de Deus, era o mesmo que estava levando uma vida dupla. Na manhã seguinte, ele se comportou como sempre. Fez o café, me deu um beijo na testa, saiu para o ensaio da orquestra. E enquanto ele tocava Mais Perto Quero Estar, eu sentia vontade de gritar. Como ele conseguia? Como conseguia tocar hinos santos, com as mesmas mãos que acariciavam outra mulher? Como conseguia orar com os irmãos, enquanto pisava no coração da esposa fiel, que o esperava em casa? Minha mãe! Como ela conseguia suportar tudo isso? Foi aí que percebi que ela já sabia. Ela não me disse com palavras, mas os olhos dela me contaram tudo. Naquela noite, depois do culto, ela me chamou no quarto, sentou na beira da cama e disse com a voz baixa: Filho, às vezes, Deus permite a ferida para salvar a alma. Fiquei em silêncio. Você é homem já, e precisa aprender que nem todo mundo que veste terno é servo, e nem toda ferida é castigo. Às vezes, é aviso. Ela não chorou, só falou isso, me deu um beijo na testa e saiu. Foi a primeira vez que minha mãe me deu um sinal de que sabia. Mas por que ela não fazia nada? Por que não confrontava? Por que não o deixava? Por que não contava para o ministério? Eu entendi com o tempo. Ela ainda esperava a mudança. Ela ainda acreditava que o mesmo Deus que transforma água em vinho poderia transformar aquele homem. E mais do que isso, ela tinha medo. Medo da vergonha, medo da exposição, medo de ferir a igreja, medo de machucar os filhos. Então ela orava e suportava, mas a rachadura estava ficando larga demais para esconder. E eu, cada vez mais, sentia o coração dividido entre o amor de filho e a revolta de ver minha mãe sendo traída por alguém que dizia ser de Deus. Até que um dia, eu vi com meus próprios olhos. E tudo mudou. Mas essa parte, eu conto no próximo capítulo. Até aquele dia, tudo que eu tinha eram suspeitas, fragmentos, mensagens escondidas e o silêncio da minha mãe. Mas, mesmo com tudo isso, havia uma parte de mim que ainda queria acreditar que meu pai era inocente, que era um mal-entendido, que ele era, sim, o homem de Deus, que todos admiravam na congregação. Mas Deus sabe como fazer a verdade aparecer. Era uma tarde de sábado. Eu tinha voltado mais cedo do trabalho voluntário que fazia na igreja. O ensaio da orquestra só começaria às 6. E eu resolvi passar na casa do meu pai para entregar uns documentos que minha mãe tinha me pedido. Ela tinha ficado em casa, preparando a janta. Disse-me apenas: passa lá e entrega, filho. Não precisa entrar. Ele deve estar descansando para o ensaio. Mas algo dentro de mim dizia que eu tinha que ir. Ao me aproximar da casa onde meu pai ficava durante os dias que ele dizia estar em visitas, senti um frio na espinha. O portão estava entreaberto. Não ouvi música, não ouvi orações, não ouvi nada que lembrasse a vida que ele dizia levar. Ao contrário, havia risos abafados vindos de dentro. Risos femininos. Meu coração disparou. Empurrei o portão devagar. Meus pés tremiam. Fui até a janela lateral, que estava semi-aberta. E ali, meu mundo desmoronou. Vi meu pai, o mesmo homem que tocava violino nos cultos, que pregava sobre santidade, que colocava a mão na minha cabeça para orar, sentado no sofá, de mãos dadas, com uma mulher que eu reconheci imediatamente. Ela frequentava um bairro distante. Era conhecida por ser sedutora, sempre com roupas chamativas. Era ela, a mulher da mensagem R. Eles riam. Ela encostava a cabeça no ombro dele. Ele acariciava o rosto dela. E, para completar o quadro,
Havia sobre a mesa uma Bíblia aberta. Uma Bíblia aberta. Entre duas pessoas, vivendo no pecado. Meu corpo gelou. A garganta secou. Senti uma onda de calor subir no rosto. Não consegui conter as lágrimas. Era como se eu tivesse levado um soco no estômago. Tudo que eu havia defendido, tudo que eu havia acreditado sobre ele, caiu por terra naquele instante. Dei um passo para trás, mas bati o pé num vaso. O barulho fez meu pai levantar na hora. Ele veio até a janela, abriu a cortina. Nossos olhares se encontraram. Foi um segundo eterno. Ele ficou pálido. Eu não disse nada, só olhei para ele com os olhos marejados, cheio de perguntas que não consegui formular. Ele abriu a porta rápido. Filho, não é o que você está pensando. Mas a mulher já tinha se afastado, ajeitando a roupa, escondendo o rosto. Eu só consegui dizer, é exatamente o que eu estou pensando, e saí. Andei pela rua sem rumo. Chorei no meio da calçada. Me apoiei num poste. Sentia vergonha, raiva, tristeza, tudo ao mesmo tempo. As imagens martelavam na minha mente. Ele tocando na orquestra, pregando sobre fidelidade. E agora, ali, com outra mulher. Cheguei em casa com o rosto inchado. Minha mãe olhou para mim e entendeu na hora. Não perguntei nada. Não precisei contar. Ela já sabia. Apenas me abraçou. Um abraço silencioso, longo. Choramos juntos. Foi a primeira vez que eu chorei no colo dela, desde criança. Eu tentei, filho. Ela disse baixinho. Eu tentei esconder até que Deus resolvesse. Mas Deus não quis mais esconder. Aquela noite foi um dos piores dias da minha vida. Senti que minha família inteira tinha acabado. Senti vergonha dos irmãos. Medo do que diriam. Raiva do que meu pai tinha feito. No domingo, ele estava lá no culto, de terno, Bíblia na mão, como se nada tivesse acontecido. Tocou o hino, fez a oração, mas quando olhou para mim, desviou os olhos. Não conseguia mais sustentar o olhar. Eu sentia uma mistura de nojo e pena. Pena porque eu via um homem se afundando. Nojo porque ele continuava enganando todos. Raiva porque ele feriu minha mãe. Feriu nossa família. Feriu a fé que eu tanto defendia. Foi então que eu entendi que precisava fazer algo. Não podia mais ser cúmplice do silêncio. Não podia deixar que ele continuasse a tocar e a se apresentar como exemplo enquanto vivia uma vida dupla. Minha mãe, mesmo ferida, ainda dizia: "Deixa Deus tratar, filho. Não suja as mãos." Mas dentro de mim, eu sentia que Deus estava me chamando para expor. Não para destruir, mas para libertar. Para trazer à luz aquilo que estava nas trevas. Era uma luta espiritual. Eu não dormia, eu orava, eu chorava. As lembranças daquele dia não saíam da minha cabeça. A cena deles no sofá era um pesadelo que se repetia toda noite. E aí, comecei a juntar provas. Não por vingança, mas porque eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, isso ia explodir. Fotos, mensagens, testemunhas. Eu precisava estar preparado para quando tudo viesse à tona. E eu sabia que viria, porque Deus não deixa nada escondido para sempre. No fundo, eu ainda amava meu pai. E era isso que mais doía. Amar e sentir repulsa ao mesmo tempo. Querer abraçar e querer gritar. Era uma dor que eu não desejo para ninguém. Até que, num culto de Santa Ceia, algo aconteceu que mudou tudo. Mas essa é uma outra parte da história. Aquela semana foi uma das mais difíceis da minha vida. Depois que vi meu pai, ancião da igreja e músico da orquestra, com outra mulher, não qualquer mulher, mas uma que já era conhecida por sua fama. Eu deixei de ser o mesmo, mas nada foi dito. Ninguém sabia, ao menos publicamente. E ele continuava lá, no culto, de terno, com a Bíblia debaixo do braço, tocando o hino com a mesma serenidade no rosto. Eu, por dentro, estava em pedaços. Minha mãe, minha mãe, silenciosa orando. Toda vez que eu olhava para ela,
Era como se visse o sofrimento de uma vida toda. Ela nunca falou mal dele. Nunca expôs. Nunca murmurou. Ela dizia apenas: Filho, o nosso Deus é justo. E o que é feito em segredo, Ele mesmo trará à luz, no tempo certo. Mas confesso, eu duvidava. A cada culto que ele subia no púlpito, meu coração sangrava. Meu espírito se revoltava. Eu pensava: Senhor, até quando? Vai deixar ele continuar enganando a todos? Era difícil orar com ele ali. Difícil cantar. Difícil ouvir. Era como se eu tivesse engasgado com a verdade. Até que chegou o culto da Santa Ceia. Na congregação cristã, esse culto é especial. A comunhão, o silêncio reverente, os hinos, a solenidade do partir do pão, tudo faz do ambiente algo celestial. Eu cresci ouvindo que, na ceia, Deus sonda os corações, que se alguém se aproximar indignamente, pode adoecer. Ou coisa pior. Naquela manhã, eu me preparei para ir. Jejuei, orei, disse a Deus: Senhor, eu vou, mas se é da tua vontade que a verdade apareça, fala, expõe, liberta. Cheguei no templo. O salão já estava lotado. Sentei ao lado da minha mãe, quando meu pai entrou. Todos o cumprimentaram. A paz de Deus, irmão. E ele, com aquele ar humilde que sempre teve, retribuía com um sorriso. Ele não olhou para mim, nem para minha mãe. O culto começou. O hino de abertura foi o 400. Deus está presente neste santo lugar. Eu tremia por dentro. Cada palavra parecia falar comigo. Era como se o céu estivesse prestes a descer. A oração foi feita por um cooperador que não sabia de nada, mas orou com tanta autoridade que eu senti algo diferente naquela manhã. E aí veio a palavra. O ancião que estava de ministério naquele dia não era meu pai. Era um irmão de outro bairro. Eu nunca tinha visto ele tão tomado pelo Espírito. Ele começou assim: Nesta manhã, há algo escondido dentro da casa de alguém. Há um altar que foi construído com aparência de santidade, mas está sujo por dentro. Há mãos que se estendem aqui no culto e tocam em outros lugares em segredo. O Senhor está falando. Alguém tem duas vidas. Uma no templo e outra no escuro. Eu senti um arrepio da cabeça aos pés. Olhei para minha mãe. Ela estava com os olhos fechados, mas 2 lágrimas escorriam pelo rosto. Eu não aguentei. Chorei. O pregador continuou. Deus está dizendo: Eu já vi tudo. Já escutei conversas. Já testemunhei abraços escondidos. Já vi portas se fechando. E agora, vou colocar tudo às claras. Porque os meus pequenos estão sendo feridos por quem deveria protegê-los. Mas eu sou Deus que visita os altares. O salão ficou em silêncio absoluto. Dava para ouvir o som dos corações batendo. E então, o pregador parou. Olhou direto para onde meu pai estava sentado. Não mencionou nome, mas foi como se tivesse apontado com a alma. Ele disse: Há um homem aqui que carrega a Bíblia, mas esconde mensagens no celular, que canta os hinos, mas canta mentiras com a boca. O Senhor manda dizer: Chega! Ninguém se moveu. Eu olhava para o meu pai, esperando alguma reação, mas ele apenas abaixou a cabeça. Pela primeira vez, não tinha expressão no rosto. Só silêncio. A palavra terminou. Mas Deus ainda não tinha terminado. A ceia foi servida. Quando chegou a vez dele levantar para participar, ele ficou imóvel. A bandeja passou, e ele não estendeu a mão. Foi a primeira vez que vi meu pai recuar. E naquele gesto, eu soube. Ele havia sido tocado. Alguns irmãos olharam, desconfiados. Minha mãe apenas orava. Eu, pela primeira vez em muito tempo, senti alívio. Deus tinha falado. Sem escândalo. Sem nomes, mas de forma tão clara, tão direta, que quem tinha que entender, entendeu. Naquele dia, ele saiu do culto sem falar com ninguém. Foi embora sozinho. Na semana seguinte, ele não apareceu. Nem na outra. Depois,
soubemos que ele havia pedido afastamento do ministério, por motivos de saúde espiritual. E, aos poucos, tudo veio à tona. A outra família, a mulher, os encontros, as promessas quebradas. A igreja ficou em choque. Muitos custaram a acreditar, mas eu sabia. Deus nunca deixa os seus confundidos. E mesmo com toda essa dor, com toda essa vergonha, algo aconteceu ali que transformou minha fé. Eu vi que Deus se importa, que Ele vê, que Ele age. No tempo certo, no jeito dele, mas age. A palavra daquela ceia não foi apenas para expor. Foi para curar, foi para limpar, foi para devolver a paz a uma casa que sofria calada. Hoje, meu pai está fora do ministério. Está em tratamento, tentando se encontrar com Deus de novo. Não sei se ele vai conseguir, mas eu continuo firme. Não por ele, mas porque agora eu sei que Deus é justo. E ele visita os seus pequenos. Após aquele culto inesquecível da Santa Ceia, em que Deus revelou tudo através da palavra, o silêncio tomou conta da nossa casa. Um silêncio diferente do que havia antes. Antes, era um silêncio de medo, de disfarce, de fingimento. Agora, era um silêncio de reconstrução, um silêncio de escombros, depois de um terremoto. Meu pai sumiu por alguns dias. Não voltou para casa. Ninguém sabia ao certo onde estava. Minha mãe, mesmo ferida e humilhada, continuava orando como nunca. Ela não falava mal dele, nem mesmo depois de tudo. Quando alguém da Irmandade vinha comentar, ela dizia apenas: "Irmão, vamos orar por ele. Quem sou eu para julgar? Se Deus revelou, é porque ainda há esperança." E eu não entendia. Como ela conseguia amar daquele jeito? Como conseguia estender misericórdia a quem destruiu sua família? Mas, no fundo, isso foi o que mais me ensinou sobre Deus naquela fase. Ver o perdão no rosto de quem tinha todos os motivos para odiar. Um dia inesperado. Certa tarde de domingo, estávamos em casa, minha mãe preparando algo simples no fogão, e eu no quarto lendo a Bíblia, quando ouvimos uma batida fraca no portão. Fui atender. Era ele, meu pai, de terno, porém amassado, rosto abatido, olhos fundos, mas com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Quebrantamento. Ele entrou devagar, como quem pisa num lugar sagrado. Minha mãe o olhou surpresa, mas não disse nada. Ele parou no meio da sala e, com a voz trêmula, falou: "Eu sei que não mereço entrar aqui, mas posso pedir uma coisa? Posso ouvir um hino?" O coração apertou. Eu não sabia se chorava ou me revoltava de novo, mas minha mãe apenas assentiu com a cabeça. Pegou o hinário, folheou e começou a cantar sozinha o hino 305. Deus ouvirá tua oração e responderá com seu amor. Ele caiu de joelhos, ali, no meio da sala. Sem dizer uma palavra, apenas chorava. O choro de quem não tem mais desculpas. O choro de quem chegou ao fundo do poço e descobriu que ainda assim, há graça. Ficamos todos em silêncio. Depois de um tempo, ele falou, com a voz quase sem força: "Deus me visitou. Ele me levou para o deserto. E lá eu entendi tudo. Vi o quanto fui sujo, mentiroso, hipócrita. E o quanto feri vocês. Eu vim aqui pedir perdão, mas não só de vocês. Eu quero pedir perdão a Deus e voltar." Uma visita celestial lhe pediu para chamar um cooperador amigo da família. Aquele mesmo que tinha orado na ceia. No fim daquela tarde, estávamos ali, reunidos na sala, quando o irmão chegou. Trazia uma paz no rosto. Cumprimentou meu pai com amor, não com acusação. Fizemos uma oração, e durante aquela oração, algo aconteceu. Era como se o ambiente tivesse se tornado outro. Não era mais nossa sala. Era um pedacinho do céu. O cooperador orava com autoridade. E enquanto orava, falava como se fosse Deus, falando direto com meu pai. "Filho, ainda há vestes brancas preparadas. Eu não te chamei para a morte.
Eu te chamei para a vida. Levanta, porque ainda tenho obra contigo. E meu pai chorava como criança, a mudança verdadeira. Depois daquela visita, nosso lar nunca mais foi o mesmo. Ele não voltou ao ministério, nem pediu. Sabia que o tempo era de cura, não de posição. Passou a frequentar os cultos como um simples irmão. Chegava cedo, sentava nos últimos bancos, ouvia a palavra com atenção. Na hora do hino, cantava como quem entendia cada verso pela primeira vez. Na hora da coleta, colocava o envelope com mãos tremendo. Na hora da oração, ajoelhava com o rosto no chão. A mudança dele não foi de palavras, foi de atitudes. E essa é a mudança que o céu reconhece. A restauração que começa em casa com o tempo. Ele pediu perdão a cada filho, um por um, chorando, dizendo: eu fui exemplo de igreja e escândalo em casa. Me perdoa por ter te ensinado a esconder, em vez de confessar. Meu irmão mais novo demorou mais a aceitar. Estava revoltado, mas minha mãe dizia: filho, perdoar não é esquecer, é abrir espaço para Deus curar. E aos poucos, o perdão foi acontecendo. A igreja também viu no culto de jovens e menores daquele mês. O cooperador chamou meu pai para fazer a oração. Foi a primeira vez que ele subiu no púlpito desde a queda. Ele subiu devagar e, antes de orar, pediu licença. Irmandade, eu não mereço estar aqui, mas estou aqui pela misericórdia. Se alguém aqui pensa que é tarde demais, saiba, Deus ainda chama, ainda restaura, ainda ama. E quando ele orou, muitos choraram. Conclusão: aquela visita mudou nossa casa, porque a presença de Deus entrou nela. Não foi uma visita comum, foi um encontro com a misericórdia. Foi a manifestação da promessa que minha mãe sempre disse: Deus trará tudo à luz, para curar, não para condenar. A dor que atravessamos foi real, mas o bálsamo foi mais profundo. Hoje, nosso lar não é perfeito, mas é verdadeiro. E eu aprendi: não é a posição que define um servo, é o quebrantamento. O culto da reconciliação havia acontecido. As lágrimas correram, o céu testemunhou, e, por um momento, parecia que tudo havia sido restaurado. Mas a verdade é que nem toda ferida cicatriza da noite para o dia. Algumas exigem tempo, outras, só a eternidade cura. Após aquela visita do cooperador em nossa casa, que foi como uma tempestade de graça, uma calmaria sobrenatural pairou no ar. Porém, à medida que os dias passavam, eu percebia, ainda havia dores escondidas, medos, traumas, desconfianças. E tudo isso fazia parte do processo, a reabilitação espiritual. Meu pai, que havia sido ancião durante muitos anos, estava agora entre os bancos da congregação. Sentava sempre nos últimos lugares, como quem dizia: eu não estou aqui por honra, estou por misericórdia. Ele não pedia cargos, nem insinuações. A única coisa que buscava era estar na presença de Deus. Às vezes, ficava até depois do culto, ajoelhado no banco, orando em silêncio. Dava para perceber que havia uma luta interna sendo travada. A vergonha, a culpa, a memória. E mesmo tendo sido perdoado por Deus, e até por nós, ele precisava aprender a se perdoar. Isso, talvez, tenha sido a parte mais difícil para ele. Filho, ele me disse uma noite, o que me dói não é a vergonha pública. É saber que eu fui um tropeço para quem me admirava em casa. Eu não soube o que responder. Apenas abracei. Minha mãe. A fortaleza que não ruiu-se, houve alguém que personificou o perdão em carne e osso. Foi minha mãe. Ela não apenas suportou, ela intercedeu. Ela não apenas ficou. Ela lutou de joelhos. Em momento algum, ela disse: eu sabia. Em momento algum, ela disse: agora vai pagar. Ela foi paciente e silenciosa,
E foi nesse silêncio que Deus trabalhou. Mas isso não significa que ela não sofreu. Teve noites em que ela chorava sozinha no quarto. Às vezes, até nos cultos, enquanto cantava os hinos. Era visível que suas lágrimas tinham histórias que ninguém conhecia. E mesmo assim, ela amava. Um dia, ela disse uma frase que me marcou. O perdão não é a aprovação do erro. É a decisão de não deixar o erro me endurecer. Essa frase ficou gravada no meu coração. E foi através dela que comecei a entender o que é viver o Evangelho na prática. A reação da Irmandade. Nem todos estavam prontos para perdoar. Alguns irmãos olhavam torto. Outros cochichavam quando ele passava. Alguns, infelizmente, até diziam: "Esse daí não prega mais." Mas devia nem estar aqui dentro. Foi difícil, mas necessário. Foi difícil porque as pessoas esquecem que a igreja é um hospital, não uma vitrine. Esquecem que um dia também precisarão de misericórdia. Meu pai, com toda a paciência, nunca revidou, nunca confrontou, nunca respondeu mal. Ele apenas sorria com tristeza nos olhos e dizia: "Eles não viram o que Deus me mostrou no deserto, mas eu vi, e isso me basta." Com o tempo, os olhares foram mudando. Alguns começaram a notar que ele não estava ali por status. Estava por salvação. E aos poucos, a Irmandade também começou a abraçar. Primeiro, um ou outro irmão mais maduro. Depois, alguns mais jovens, que se inspiravam na humildade dele. Deus foi reconstruindo a reputação dele, sem pressa, mas com perfeição. As consequências emocionais, eu, como filho, também tive que aprender a perdoar. Durante anos, olhei meu pai como herói e, de repente, descobri que ele tinha falhas escondidas, que traía minha mãe, que tinha uma vida dupla. Isso destruiu algo em mim. Por um tempo, tive dificuldades de confiar em qualquer figura de autoridade. Sempre que via um cooperador ou ancião pregando com muita veemência, eu pensava: será que também tem outra família escondida? Mas Deus começou a curar esse pensamento distorcido, porque Ele me fez entender que o Evangelho não é vivido pelos perfeitos, mas pelos arrependidos. Não existe púlpito que transforme ninguém. O que transforma é a cruz. E a cruz só age onde há arrependimento genuíno. Meu pai falhou, mas não ficou na queda. E essa atitude ensinou mais do que todos os sermões que ele havia pregado. A consequência mais difícil, a desconfiança pública, uma das coisas mais dolorosas, foi ver minha mãe ser abordada por algumas irmãs da igreja, que perguntavam: "Você vai continuar com ele mesmo?" Depois de tudo, ela respondia com firmeza: "O Senhor me deu, o Senhor restaurou. E se Deus restaurou, quem sou eu para jogar fora?" Mas era visível a pressão. Alguns achavam que ela era boba, que estava fazendo papel de tola. Outros achavam que ela só estava com ele por aparência. Mas quem conhecia o coração dela sabia. Ela fazia aquilo por convicção espiritual, não por fraqueza emocional. Os frutos do arrependimento. Com o passar dos meses, vimos algo florescer. Meu pai passou a visitar irmãos enfermos. Levava cesta básica para viúvas da igreja. Muitas vezes, anonimamente. Oferecia carona, mesmo que tivesse que rodar quilômetros a mais. Começou a se importar com os detalhes, com os pequenos, com os esquecidos. Era como se Deus estivesse usando aquele tempo fora do púlpito para ensiná-lo a ser servo de verdade. Não servo de microfone, mas servo de almas. Um dia, meu irmão mais novo disse para mim: "Sabe, eu gosto mais do pai de agora." E eu entendi. Não era o pai que usava terno e Bíblia de couro. Era o pai que agora chorava nas orações, que pedia desculpas, que ouvia sem interromper.
O pai que antes era autoridade, agora era presença. O perdão completo. Depois de 2 anos daquele episódio, algo muito marcante aconteceu. Num culto de jovens, meu pai pediu oportunidade para cantar um hino. Com voz embargada, ele cantou o hino 450. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. A igreja chorava. No fim do culto, o cooperador, com os olhos cheios d'água, pediu oração pela família. E naquela noite, minha família foi à frente, ali, ajoelhados juntos, como um corpo restaurado. Percebemos. O perdão já havia sido aceito no céu, e agora era visível também na terra. É estranho pensar que, um dia, eu chorei de vergonha por ser filha de um ancião, envolvido num escândalo. Hoje, eu choro de gratidão, pelo mesmo homem ter sido transformado diante dos meus olhos. Sim, a prova virou testemunho, e não um testemunho qualquer, mas um que queima como fogo no peito, que arrepia até quem achava que já tinha visto de tudo. Porque quando Deus pega a vergonha e transforma em honra, até o inferno se cala. A ferida que virou mensagem. Durante muito tempo, nós evitamos contar nossa história. Tínhamos medo do julgamento, da zombaria, da exposição. Mas um dia, durante um culto simples de mocidade, o cooperador falou algo que me atravessou. Tem gente aqui que está escondendo a maior ferramenta que Deus quer usar. O que viveu? Naquele dia, meu coração bateu forte. Olhei para o meu pai, ele olhou para mim. E, sem palavras, entendemos. Era hora de parar de esconder a cicatriz. Foi quando ele, com muita humildade, pediu ao cooperador a oportunidade de dar um testemunho. A igreja ficou em silêncio. Muitos conheciam os rumores. Outros sabiam só metade. Mas ninguém esperava ouvir dele mesmo. E ele falou com lágrimas. Eu não sou digno nem de estar aqui, mas aquele que me perdoou é digno de toda a glória. Aquele culto virou um marco. Deus desceu, e pela primeira vez, vimos irmãos que antes evitavam contato irem até ele, abraçá-lo com sinceridade. O poder de um testemunho verdadeiro. Depois desse culto, algo começou a mudar. Outras famílias que estavam destruídas passaram a procurar a gente. Homens que tinham falhado começaram a pedir ajuda, conselhos. Irmãs que estavam prestes a se separar voltaram a lutar pelos seus lares. A vergonha virou ponte. A queda virou chamada. A dor virou ministério. Meu pai passou a ser chamado para falar em reuniões, não como ancião, mas como alguém que viveu a disciplina e foi restaurado. E quanto mais ele falava da queda, mais Deus exaltava a graça do recomeço. Minha mãe. A intercessora invisível. Muita gente elogiava o testemunho do meu pai, mas poucos sabiam que nos bastidores havia uma mulher que ficou de pé quando tudo desabou. Minha mãe. Ela nunca subiu em púlpito. Nunca teve título, mas seu joelho furou o tapete, seu travesseiro molhou de madrugada, e sua fé segurou o teto da nossa casa, quando parecia que ia desmoronar. Um dia, uma irmã perguntou: como você conseguiu perdoar um homem que te traiu por tanto tempo? Ela respondeu: é que eu nunca orei para ter um marido perfeito. Eu orei para ver Deus agindo nele. Essa frase se espalhou. Muitos passaram a ver minha mãe como exemplo, e até irmãs mais jovens começaram a buscá-la para conselhos, para orações. Ela virou referência, sem precisar de microfone. Meu próprio chamado ver, tudo isso mexeu comigo. Antes eu queria fugir da igreja. Depois eu quis entender mais de Deus. Hoje, eu prego sim. O filho de um homem que caiu, o jovem que quase desviou por vergonha. Hoje sou servo no ministério da palavra. Não porque herdei, mas porque fui marcado por fogo. E em cada lugar que vou, carrego comigo a memória viva de que o evangelho não é para os bons,
é para os quebrados que se deixam moldar. O testemunho da minha família virou o meu próprio chamado. E hoje, toda vez que conto essa história, vejo corações sendo quebrantados. A irmã que disse: "Você salvou meu casamento." Uma das experiências mais marcantes foi depois de um culto onde compartilhei o testemunho. Uma irmã me procurou, chorando, e disse: "Eu estava com as malas prontas para sair de casa. Eu achava que não tinha mais jeito. Mas ao ouvir você contar que a sua mãe ficou e Deus restaurou, eu decidi voltar para casa e orar mais uma vez. Aquilo me desmontou. Foi ali que eu entendi que Deus nos permite sangrar em público, quando sabe que alguém será curado com o nosso testemunho. Nem toda dor tem explicação imediata, mas toda dor entregue nas mãos de Deus vira redenção." A igreja que aprendeu a abraçar no início. A igreja ficou dividida. Alguns defendiam, outros acusavam. Mas com o passar do tempo, Deus ensinou aquela comunidade a ser corpo de Cristo de verdade. Hoje, é comum ver irmãos orando uns pelos outros. Mesmo sem saber os detalhes da luta, as pessoas entenderam que só quem já caiu sabe como é valioso ser levantado. E a história do meu pai se tornou um divisor de águas na igreja. Deixamos de ser a família do escândalo e passamos a ser conhecidos como a família da graça. Isso não é mérito nosso, é graça, é amor. É o evangelho vivido além das palavras, a reconciliação com os filhos. Talvez a maior vitória foi ver os filhos voltarem a amar e respeitar o pai. No início, todos nós estávamos feridos. Alguns não queriam conversar. Outros tinham vergonha de dizer que eram filhos dele. Mas aos poucos, os gestos simples reconstruíram o elo quebrado. Um abraço aqui, um pedido de desculpas ali, um café na sala, uma lágrima sincera no portão. E hoje, somos unidos. Não pela aparência, mas pela dor que nos ensinou a depender de Deus. A maior herança que meu pai nos deixou não foi o cargo, nem as pregações. Foi o exemplo de um homem que, mesmo caído, decidiu se levantar e lutar pela sua casa. A vida inteira eu achei que o fim da nossa história seria marcado por vergonha. Achei que aquele escândalo arruinaria nossa reputação para sempre. Achei que meu pai ia morrer como o ancião que caiu. Achei que minha mãe terminaria sozinha, humilhada, traída. Achei que nós, os filhos, carregaríamos esse peso até o túmulo. Mas eu estava errado, porque a última palavra sobre uma vida não é dada pelas pessoas, é dada por Deus. E a palavra que Deus liberou sobre a nossa casa não foi vergonha, foi graça. O tempo passou, mas Deus não esqueceu. Alguns anos se passaram desde que tudo aconteceu. A igreja mudou. Muitos irmãos novos chegaram. Alguns nem sabem da nossa história. E ainda assim, quando sentamos na congregação, sentimos o peso da vitória silenciosa. Meu pai não voltou a ser ancião. Ele nunca pediu, nunca quis o cargo de volta. Ele dizia: "O cargo não era minha identidade. Ser salvo é. Ser perdoado é. Ser restaurado é." Essa frase ficou marcada no meu coração, porque mostra que ele entendeu que o que Deus fez por ele valia mais do que qualquer título. E sabe o que é mais lindo? Mesmo sem ministério, ele é respeitado como um pai espiritual por muitos irmãos. Não porque fala bonito, mas porque vive com humildade. Ele virou conselheiro de jovens, ajudou casais em crise, orou por obreiros em lutas internas. Tudo isso sem subir num púlpito. Voz dele ecoava mais forte fora do microfone do que quando usava paletó e gravata. O dia do perdão completo. Teve um dia que mudou tudo para mim. Foi um culto comum, num domingo à noite. Estávamos sentados juntos. Eu, meus irmãos, minha mãe e meu pai. A igreja estava cheia. Durante o louvor,
um irmão começou a cantar um hino antigo. Onde está o acusador? Já não ouço sua voz. O sangue me comprou. Naquele momento, olhei para o meu pai. Ele chorava baixinho. Minha mãe segurava sua mão. Nós, os filhos, também chorávamos. Foi ali que eu entendi. A acusação já não tinha mais poder sobre nós. A cruz falou mais alto. A misericórdia venceu. O perdão foi completo. Foi como se o céu tivesse carimbado em nossos corações. A vida depois da vergonha. A esperança depois da queda. Quem vê hoje, não imagina hoje. Quem vê a nossa família, não imagina o vale que atravessamos. Nosso lar tem paz. Tem oração na mesa. Tem culto doméstico. Tem risada no café da manhã. Tem netos crescendo, ouvindo os pais contarem que o vovô é um homem que ama a Deus. E sabe o mais forte: tem adoração sem ferida aberta. Porque quando Deus cura de verdade, Ele não só fecha a ferida, Ele remove o cheiro de morte. A cicatriz fica, mas já não dói. Ela apenas nos lembra de onde Deus nos tirou. E essa memória nos mantém humildes, dependentes e gratos. O Evangelho é isso, graça escandalosa, que mais me marcou em toda essa jornada. Foi entender o escândalo da graça. Porque a graça de Deus não é lógica. Ela não segue merecimento. Ela escandaliza a religião fria. Ela incomoda quem nunca caiu, mas para quem foi alcançado por ela, a graça é a única coisa que faz sentido. Meu pai não merecia perdão. Minha mãe não merecia sofrer. Eu não merecia ser chamado para o ministério. Mas Deus fez. Porque Ele é bom. E a bondade dele nos constrange mais do que o medo da punição. Hoje eu entendo que o Evangelho não é a história dos que nunca erraram. É a história de quem errou, foi perdoado e decidiu nunca mais sair da presença do Pai. Para quem está vivendo o fundo do poço, se você está lendo isso e sente que tudo acabou, se sente vergonha, medo, dor, se acha que o que você viveu não tem volta, deixa eu te contar. Deus escreve os melhores testemunhos com tinta de lágrima. A queda não é o fim. O erro não é ponto final. Se há arrependimento, há recomeço. Se há dor, há também cura. Mas você precisa entregar tudo, sem reservas, sem desculpas, sem tentar manter aparências. Só assim a graça de Deus te alcança de verdade. E quando ela alcança, o céu escreve um novo capítulo, melhor que tudo que você já viveu. Uma última confissão. Antes de encerrar, preciso dizer algo. Durante muito tempo, eu tive vergonha de ser filho do ancião que caiu. Hoje, eu tenho orgulho de ser filho do homem que levantou. Porque levantar exige mais coragem do que nunca ter caído. E ver meu pai hoje, orando pelos netos, pregando em silêncio, servindo com alegria, sendo fiel até no pouco, me faz crer que Deus realmente escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias